semana seguinte, em 7 de maio de 1856, a missão foi confirmada pelo espírito Hahnemann. Se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens de cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois mais próximo do que pensas, vem o dia. A confirmação definitiva da missão somente poderia ser dada pelo Espírito de Verdade. E no dia 12 de junho de 1856, tendo por médium a senhorita Aline Carlotti, o grande espírito transmitiu ao professor a seguinte mensagem psicografada. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. E acrescentou: a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que a rude é tua, porquanto se trata de abalar ou transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para tua perda. Hás de ver abraços com a malevolência, uma calúnia, uma traição mesma, dos que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão dispensadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Terás de sustentar uma luta quase contínua. Com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso, viverias muito mais tempo. Diante do professor, o futuro estava escrito com letras de fogo. E o Espírito de Verdade ouviu de seus lábios a resposta que já sabia de antemão. Espírito de Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. E profundamente emocionado, quase sem poder conter as lágrimas, cheio de humildade, orou. Senhor, pois te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, Senhor. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo farei para corresponder aos teus desígnios. As palavras do Espírito de Verdade eram proféticas. Mais tarde, o missionário experimentaria todas as vicissitudes previstas. Somente em fins de 1856, os originais de O Livro dos Espíritos ficaram concluídos. Faltava apenas a revisão, que foi feita, inclusive, pelos espíritos, os quais se serviram de diversos médiuns. Primeiro, de Caroline Julie Baudin, que paralisaram o trabalho por haverem se casado e deixado Paris. Depois, da senhorita Jaffé. Pronta a obra, restava agora colocar na capa o nome do responsável. E o professor, ao invés de seu nome, assinou Allan Kardec, o nome que tivera em outra existência. E no dia 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos, cumprindo-se assim a promessa de Jesus de enviar o Consolador. Esse livro, revelando e esclarecendo
racionalmente o mundo dos espíritos, as leis morais que nos regem, ao mesmo tempo em que oferece esperanças e consolações, inaugurou em nosso planeta a Era do Espírito. Nele se encontram todos os princípios da verdadeira doutrina do Cristo. Mas a missão não estava terminada. O próprio Espírito de Verdade havia dito a Allan Kardec que o trabalho assumiria proporções que ele, então, estava longe de perceber. E meses depois foi lançada, em 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita, que se tornou um complemento indispensável das obras da codificação. E ainda em 1858, no dia 1º de abril, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que orientaria o movimento espírita não apenas da França e que teve a notável menina Hermance Dufault como médium principal. Com apenas 14 anos de idade, havia ela psicografado os livros História de Joana d'Arc, História de Luís XI e Vida de Carlos VIII, que Kardec editaria. O trabalho era extenuante, mas o missionário não parava. Ele residia agora na passagem Sainte-Anne, 59. E em setembro de 1860, fez a sua primeira viagem doutrinária. Destino, Lyon. De regresso a Paris, recorda-se da casa onde nascera e que não pudera rever. Havia sido derrubada em 1840 devido à inundação do rio Rhône. O ano seguinte, 1861, assinala 3 fatos históricos. Em 15 de janeiro, lança Kardec o Livro dos Médiuns, que trata do aspecto científico do espiritismo, colocando ao alcance da humanidade os meios de comunicação com os espíritos. E em setembro, o mestre visita com Amélie Boudet 20 cidades, presidindo 50 reuniões em 7 semanas. O terceiro fato teria logo grande repercussão. Kardec remetera ao escritor e livreiro francês Maurice Lachatre, então residente em Barcelona, 300 livros espíritas. O bispo, porém, fez confiscar a encomenda e não a devolveu a Paris. E querendo restaurar a Inquisição na Espanha, ordenou fossem queimados os 300 volumes no local público onde os condenados eram executados. Allan Kardec, então, pela Revista Espírita, que já tinha assinantes em quase todo o mundo, proclamou: Espíritas de todos os países, não esqueçais a data de 9 de outubro de 1861. Será marcada nos anais do Espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa, e não de luto, porque é o penhor de vosso próximo triunfo. E em abril de 1864, é oferecido à humanidade o Evangelho segundo o Espiritismo, que com seu lema, fora da caridade não há salvação, deixa evidente que a moral pregada pela doutrina espírita é a do Cristo. Nesse livro, Allan Kardec transcreve no capítulo O Cristo Consolador uma sublime mensagem trazida pelo Espírito de Verdade e cujo conteúdo é do próprio Cristo. Veio, como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina. E como um ceifador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o céu. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência,
não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de meu Pai. Estou demasiadamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao trigo, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da impiedade. Um ano depois de lançado o Evangelho, eis que no dia 17 de setembro de 1865, é fundado no Brasil, na cidade de Salvador, o primeiro centro espírita, o Grupo Familiar do Espiritismo. E em 1º de agosto de 1865, Allan Kardec lança o 4º livro da codificação, O Céu e o Inferno, baseado em comunicações mediúnicas recebidas no mundo inteiro e com idêntico teor, e que destroem o dogma das penas eternas. Kardec continua firme em seu trabalho apostolar. Faz viagens doutrinárias, dirige a Sociedade de Estudos Espíritas e a Revista Espírita. Responde centenas de cartas que lhe chegam, inclusive do outro lado do globo. Escreve livros e, com artigos magistrais, refuta os principais opositores da doutrina. Os espíritos recomendam-lhe repouso, mas ele continua a levantar-se às 4:30 da madrugada, mesmo no inverno, pois já fora avisado que não ficaria na Terra por muitos anos mais. E em janeiro de 1868, publica o 5º e último livro da codificação, A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E sentindo próximo o desenlace, redige um projeto para a constituição do Espiritismo. Estava concluída sua missão, ou seja, restabelecer na Terra o cristianismo, em espírito e verdade. E na manhã de 31 de março de 1869, entre 11 e 12 horas em sua casa, de súbito, Kardec desencarna em consequência da ruptura de um aneurisma. Tinha então 65 anos incompletos. O corpo do codificador foi enterrado no cemitério de Montmartre e depois trasladado para o Père-Lachaise. Morrera o corpo, e seu espírito foi levado pela gloriosa falange do Espírito de Verdade às mais resplendentes regiões para rever Jesus. Mas ficaram suas obras de valor eterno, que constituem o maior patrimônio da humanidade.